Aqui é bem tratado. Aqui a gente toma uma cevada quentinha e come um cuscuzinho de boa, tá? Fica à vontade. Vai lá, quem de vocês quer começar? Ô Brito, eu vou mandar um... Assim, só para você ver como que é simples quebrar muitas vezes a palavra desses caras. Eu estava vendo um estudo hoje de um argumento que eles fazem, por exemplo, de que o povo ali hebreu, o povo de Israel, né? Eles, na verdade, não eram esse povo, que eles eram, por exemplo, um dos exemplos que eles dão, né? Que eles eram, por exemplo, aquele povo lá, não sei se vocês vão conhecer, que são os Ixos. Aí eu tenho um estudo que eu comecei a montar aqui hoje. Manda aí, Brito. Aqui, ó. Opa, peraí. Que isso, hein? Aqui, ó. Só vou mostrar aqui de quem que é o estudo, ó. É o Noé Wiener. E foi atualizado esse estudo aí em 9 de julho, né? Ou seja, recente. E ele aborda essa questão. Tipo, a gente pode até ler tudo aqui, mas eu queria pegar só a partezinha aqui que eles falam. Aqui, ó, essa parte aqui, ó, fala assim, ó. Os Ixos são bem conhecidos por textos antigos e sua expulsão foi registrada em narrativas históricas egípcias antigas posteriores. Do egípcio do século III a.C., Maneto, cujas histórias semi-precisas se destacam como recursos valiosos para catalogar a realeza egípcia. Escreveu sobre a entrada violenta dos Ixos no Egito pelo norte da fundação e sua capital monumental em Avaris, uma cidade associada a famosas escavações de Tel Edaba. Depois que os Ixos foram expulsos, Maneto relata que eles vagaram pelo deserto antes de estabelecer cidade em Jerusalém. Enquanto Joséfo cita a história de Maneto associando com os israelitas com os Ixos, muitos estudiosos modernos veem problemas com a confusão de Maneto, da expulsão dos Ixos e a narrativa bíblica. Maneto viveu muitos séculos depois que esses eventos ocorreram, e ele pode ter combinado duas narrativas diferentes, consciente ou inconscientemente, ao associar os Ixos aos israelitas. A derrota dos Ixos por Amosé ocorreu séculos antes da data tradicional do Êxodo. Além disso, a premissa básica das histórias dos Ixos e do Êxodo diferem. Os Ixos eram governantes expulsos do Egito, não escravos, e eles foram forçados a sair e não foram perseguidos. Então aqui, acho que por aqui já dá para a gente parar, depois se o pessoal quiser a gente pode terminar de ler, mas assim, só para a gente ver como que é falacioso o argumento deles, porque a gente tem que ser sincero. Se existe algum estudo, por exemplo, de um minimalista dentro dessa área que tenta corroborar os Ixos com os israelitas e o ateu ele quer expor isso, ok. Agora, quando ele chega numa live e ele afirma isso, ele fala, não, olha o que tá vendo, o povo israelita é o povo Ixo, que não sei o quê, ele tá mentindo, ele tá cometendo uma falácia. Porque aqui a gente acabou de ver, por isso, recentes aí, eles discordam disso, eles apontam que existem erros para esse ponto de visão. Então, assim, é bem mais complexo do que eles colocam para a galera. E, assim, eles não vão mostrar esse outro lado aqui, né? Se o pessoal não for atrás de conhecimento, de procurar realmente o que esses estudos querem trazer para a gente, porque, na verdade, quando muitas vezes o arqueólogo, o historiador está lá, ele não está preocupado com provar ou desprovar a Bíblia, ele só quer esclarecer certo tema, né? Então, assim, eles usarem esses argumentos com viés para eles é muito errado, como a gente acabou de ver aqui, né? Maravilha. Show de bola, velho. Excelente. É isso aí, Brito. Muito massa. O Biel ou o Jonathan, vocês ficam à vontade, tá, meus queridos? Eu quero todo mundo aqui à vontade. Tá? Eu tô escolhendo aqui ainda um bem legalzinho aqui pra... O menino tem tanto, gente. Olha, o menino tem tanto que tá escolhendo. Entende? Eu vou falar o que vai complementar aqui com o que o nosso amigo Helder falou. Fica à vontade, querido. Tá. Aqui por volta do anos de 1800, 1750, ali por volta da 15ª, 16ª e 17ª dinastia, a gente tem ali uma questão histórica que realmente os Ixos ali dominaram aquela região do Egito ali, e pegaram muito daquelas culturas lá. Como, por exemplo, você pega aqui, né?
Eles ficaram dominando, eles pegaram aquele lugar e acabaram se apropriando das culturas, inclusive ficavam compostos de faraó, né? Esse foi o domínio dos Hicsos, que a gente sabe que era um grupo semita, né? Que assumiu o poder do Egito. E para muitos comentaristas, isso é interessante, para muitos comentaristas hoje, esse período, como nós poderíamos, por exemplo, datar José do Egito dali por volta de 1750, 1720, daria por volta desse período aí. Então, por exemplo, quando você fala, é impossível que José tenha sido o governador do Egito. Não, não é impossível, pessoal. Porque se eu trabalhar com a ideia de que Hicsos, grupos semitas, estavam ali no Egito dominando e José foi para lá exatamente nesse tempo, então a probabilidade fica muito alta de que realmente o José ele foi realmente um vizir, né? Que esse era o cargo que eles davam, vizir, acima dos outros vizir, que seria o governador do Egito. Então é muito possível. Outra coisa, a gente vê que pelo um golpe de Estado ali, pelo um sangue real egípcio, realmente o Ahmose, ele vai voltar, vai ter o domínio e tudo, vai voltar tudo a ser como antes. Aí, interessante é que quando você vai ler o texto bíblico, ele diz que vai ter um faraó que vai escravizar o povo hebreu no Egito, porque estava se multiplicando. Interessante que o texto bíblico vai dizer assim, né? E se levantou um faraó que não conhecia José. Peraí, que faraó é esse que não conhecia José? Exatamente esse, um faraó que não era semita, mas que era egípcio. Então essa é uma questão muito interessante, como por exemplo aqui outra. Glória a Deus. E é por isso que muitos arqueólogos hoje eles concordam que a época dos hebreus ali no Egito, eles seriam por volta da 19ª dinastia no Egito ali, por volta de Tutmoses III, toda essa galera assim. Então, deixa eu pegar outra aqui, né? Expandiu e, inclusive, escravizou uma galera que tinha lá. Por exemplo, é muito interessante que em 1364, o faraó chamado Akhenaton, estranhamente, né, procurou estabelecer o monoteísmo no Egito. Então, a gente está vendo aqui que a gente vê o percurso histórico de semitas, Hicsos no Egito. A gente vê o percurso de José indo até lá e se tornando governador. A probabilidade é muito alta disso acontecer. Depois disso, alguns séculos depois, a gente tem Akhenaton ali se tornando um faraó monoteísta, provavelmente, muito provavelmente, influenciado por eles que estavam ali no Egito. Isso é uma questão muito interessante a gente falar. Aqui, uma coisa interessante, né? Por que é que ele teve, quando a gente fala, né? Por que é que o José teve facilidade? Exatamente por causa disso. Eram semitas, mas eram mas mesmo assim tinha aquele, como é que eu posso falar? Aquele contato, porque eram famílias daquela mesma região que existia ali. Uma coisa interessante aqui, no Egito havia a prática de apagar o nome, né? Quando eu falei que a Bíblia é escrita dentro de um contexto, é exatamente isso. Se eu não me engano, Akhenaton, até alguns tempos atrás, ele estava sumido. Não se sabia muito sobre a existência dele. Aí os arqueólogos descobriram que nos cartuchos egípcios que tinham o nome ali dos faraós, o nome das pessoas, eles tinham o costume de apagar o nome dos seus inimigos. Então por que é que a gente não encontra personagens bíblicos ali? Porque sendo inimigos de Israel, se eles faziam isso com os próprios egípcios, por que eles não fariam com José? Por que eles não fariam isso com Moisés, que era um inimigo ali? Mas uma coisa não deixa passar por questão. Por exemplo, aqui Moisés recebeu bastante a cultura egípcia e por isso escreveu Êxodo capítulo 32, versículos 32 e 34, suplicando que se Deus não perdoasse o pecado do povo, né, do contrário, apagasse o seu nome do registro qual Deus escrevesse. Ou seja, a gente tem uma palavra de Moisés que viveu realmente naquele contexto, usando uma cultura daquele contexto de apagar o nome. Por exemplo, a cultura egípcia acreditava que se você apagasse o nome da pessoa, é interessante, para as pessoas que gostam de beber cerveja, seria muito bom ficar no Egito, tá? Por quê? Porque a Ka, que era a alma para eles, quando morria no mundo espiritual, o que é que acontecia? Se o teu nome que estava escrito na parede fosse citado, fosse lembrado, fosse homenageado, no mundo espiritual você receberia cerveja para beber e muito alimento. Ou seja, a tua alma, a tua Aká, nesse mundo espiritual, ela dependia do tanto que o teu nome era lembrado aqui na Terra. Então você vê o Moisés, ele tendo essa questão do contexto cultural, de expressar uma linguagem que era vista ali no Egito. E é totalmente inegável quando você tenta colocar outras coisas.
é realmente, como não sei se eu já falei com o Helder, quando uma pessoa ela tenta forçar o texto, dizer que está dizendo outra coisa, é como se ela pegasse o diploma dela e rasgasse no meio. Outra coisa aqui, existe não sei se vocês já ouviram falar no de Papyrus e Pulver. Vocês já ouviram falar? Papiro e Pulver? Já, acho que já li sobre. Eu já gostei dessa, gostei. Ele foi encontrado, né, em 1820, né? E ele diz o seguinte aqui, ó. Deixa eu pegar uma leitura aqui, que o texto foi muito revelador na historicidade bíblica. Por exemplo, ele abre aspas e diz assim, ó: os estrangeiros vieram para o Egito. Eles têm crescido e estão em toda a parte. O Nilo tornou-se sangue. Olha isso. Um documento fora da Bíblia, falando algo que se encontra ali. Olha aqui. E aqui fala, não é os de dentro, é os de fora que se tornaram grandes. E continua, né? Se tornar o sangue. As casas e as plantações em chamas. A casa real perdeu todos os seus escravos. Os mortos estão sepultados pelo rio. Os pobres estão se tornando os donos de tudo. Os primogênitos dos nobres estão morrendo. Olha isso aqui, pessoal. O texto bíblico fala sobre o primogênito morto dos nobres realmente ali do Egito. Então a gente tem algo fora da Bíblia mencionando o texto bíblico, comprovando realmente aquilo que fala. Mas isso aqui eles não mencionam, né? É claro que eles não vão mencionar porque eles não querem perder o cursinho que eles estão dando na internet falando contra a Bíblia, né? É interessante, o mesmo pessoal que fala de pastor e padre que recebe dízimo é o mesmo que fica pedindo pix aí no YouTube, né? Mas continuando aqui, Verdade. né? O povo do oásis está indo embora e levando as provisões para o seu festival. Interessante, né? O festival que a Bíblia fala. Como, por exemplo, isso nos lembra Êxodo capítulo 7, versículo 14 a 24, né? E Êxodo capítulo 12, versículo 35 a 36, que vai mencionar realmente essas questões, que os egípcios pegaram brincos, o ouro que eles tinham ali, deram para os israelitas e eles saíram ali. Ou seja, a gente tem um texto aqui, né? E isso sem contar quando a gente pega aqui, vocês já conhecem, né? Por exemplo, contar a Estela de Merneptah, que é um dos textos antigos, bem antigos, a mencionar pela primeira vez o nome de Israel ali. Mas o que é mais interessante, né? Não é o povo israelita que está escrevendo ali. É o inimigo. Era uma pessoa que havia dominado, havia castigado e escreveram sobre eles. Então isso aumenta a confiabilidade histórica do texto sagrado. Mas isso eles não falam, né? Isso eles omitem. Então realmente é rasgar o diploma e jogar no mato. Mas continua aqui, né? Por exemplo, uma questão para a gente raciocinar aqui, né? Continua assim, né? Se a Torá foi escrita durante e depois do exílio, por que a Bíblia cita expressões egípcias? Porque se ela foi escrita depois, por que ela expressa palavras de um sentido cultural egípcio? Se eles não estavam Sim. Só um segundo aqui. Então, eu só para falar um pouquinho que você falou aí sobre palavras egípcias, eu tive um vídeo aqui no canal do Beto aqui, que eu falei a respeito que existe 22 palavras emprestadas do Egito. 382 vezes ela ocorre no Pentateuco, entre Êxodo e as nativas do deserto. Isso mostrando exatamente o que o senhor disse aí. Muito bom, é exatamente isso daí. Fica ruim de fugir desses textos. Infelizmente, quando o pessoal vai debater assim, infelizmente o pessoal está despreparado. Mas se realmente levar esses textos em consideração, como por exemplo aqui, ó, encontraram um desenho no Egito mostrando pessoas semitas comprando alimento dos egípcios. Existe hoje no Egito, encontraram os arqueólogos desenhos e dá para perceber por causa do estilo de roupa deles. Os semitas tinham um estilo de roupa diferente, e o cabelo também, dos egípcios. E lá é provado entre os próprios arqueólogos ali que aquele povo que comprava comida, e aquilo já era corriqueiro entre eles naquela época, dos semitas comprarem comida dos egípcios. Então, por exemplo, aqui, somente o ato dos semitas comprarem alimento no Egito, o contexto deixa claro que o episódio de Gênesis capítulo 42 é muito possível. Aqui, por exemplo, existe um estudo feito pela doutora Barbara Bell, da Universidade de Harvard. Não é qualquer universidade não, pessoal, Faculdade de Harvard. A doutora Bell aqui, ela tem uma pesquisa bem interessante que mostra relatórios astronômicos e geológicos sobre os níveis de água do Nilo da antiguidade egípcia.
ela concluiu que no final da 12ª dinastia houve uma grande baixa das águas que provocaram uma terrível queda das plantações e nas colheitas, resultando, é claro, uma severa fome para a população. Interessante, surge uma pergunta, né? Seria essa fome, esse nível baixo de água que proporcionou uma fome no Egito, aquela descrita no texto bíblico? Isso é muito importante de deixar em aspas aqui, para poder discutir essa questão. Mas continua, né? É difícil dizer, mas seja como for, essa tradição de 7 anos de fome, ela persistiu na memória dos egípcios até na época de Ptolomeu, como vemos quando você pega a Pedra da Fome, ela tem um texto muito emblemático, muito significativo. Porque, como eu disse aqui, essa questão dos 7 anos de fome no Egito, ela já era mostrado como se já tivesse na antiguidade. E se o texto bíblico cita aquele acontecimento realmente ali, povo hebreu, no Egito, fome, todas aquelas questões, isso aumenta a confiabilidade do texto bíblico, porque está dizendo o seguinte nela, deixa eu pegar aqui, o texto data da época de Ptolomeu V, Epifânio, que governou de 204 a 180. Ela faz referência ao episódio que ocorreu 2.500 anos antes, no reinado de José, Djoser, da 3ª dinastia. Diz assim um relato aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. É só o último aqui para finalizar a minha fala. Diz assim, né? Eu choro sobre o meu trono. Todos do palácio estão em angústia, porque Rapi, né, que era o deus Nilo ali, né, o Nilo deificado em forma humana, se tornou escasso e secou. Todo homem está roubando seu semelhante. As crianças choram e o coração dos velhos está carente. Interessante essa frase aqui, diz assim, né? Aqui, ó. Só para quem me pegou aqui, ó. Eu choro sobre o meu trono, todos do palácio estão em angústia, porque Rapi, o Nilo deificado em forma humana, tem falhado em sua tarefa. Num período olha isso aqui, ó. Num período de 7 anos, o grão se tornou escasso e secou. Todo homem está roubando seu semelhante. As crianças choram, o coração dos velhos está carente. Ou seja, a gente tem aqui, por exemplo, na Pedra da Fome, basicamente expondo aquilo que aconteceu no Egito durante a fome que teve ali no período de José e toda aquela questão, 7 anos de bonança e 7 anos de fome. Então a gente vê um texto fora da Bíblia, da Pedra da Fome, mostrando um acontecimento que também aconteceu dentro da Bíblia. E isso aqui é só porque a gente está falando sobre o Egito, tá? Eu também estou escrevendo outros trabalhos também sobre a Suméria, sobre os hititas, outros trabalhos. É muito trabalho que mostra realmente o que muitas pessoas falaciosas na internet têm falado aqui contra o texto bíblico e que se mantém suas inferências, sabe? São pessoas assim que são realmente tendenciosas, mas é assim mesmo, né? Mas é por isso que eu digo, a gente tem que estar aqui para falar realmente sobre essas questões bíblicas, essas questões extra-bíblicas, né? Que ajudam a gente na comprovação do texto sagrado. Obrigado, pessoal, pela oportunidade.